Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 10 a 14 de maio. Saiba em detalhes como Alonso descobrirá que está desenganado. Lembrando a vocês que o resumo pode sofrer alterações dependendo da edição que o SBT fizer nos capítulos. A novela está na reta final e o SBT tem cortado algumas cenas e às vezes exibe capítulos maiores, outros dias exibem capítulos menores. E nós que fazemos os resumos das novelas não temos como saber quando o SBT exibirá capítulos maiores ou menores e que cenas eles cortarão durante o capítulo. Então pode acontecer do resumo ficar adiantado ou atrasado. Deixo vocês agora com o resumo semanal da novela. Tchau. Segunda-feira, 10 de maio. Osvaldo diz a Heriberto que Vitória não o ama e que tudo o que está fazendo é para se vingar dele, porque em um momento de fragilidade na sua vida foi infiel a ela. Heriberto diz para Osvaldo deixar de se enganar, porque Vitória já não o ama mais e nem voltará a amá-lo. Heriberto diz a Osvaldo que se ele ama Vitória realmente, que a deixe livre para ser feliz. Bernarda chega na grife e diz a Helena que o advogado lhe contou que ela lhe deu ordens para não tirá-la da prisão. Helena nega e começa a falar sobre a Bienal. Bernarda adverte Helena dizendo que se elas não ganharem aquela Bienal, ela mesma se encarregará do destino dela e da mãe dela. Guilherme diz a Bernarda que já cumpriu com a parte dele e que agora falta ela cumprir com a parte dela. Bernarda diz que o pagará, mas diz que ainda falta o seu toque de mestre e manda Guilherme cumprir as suas ordens. Fausto diz a Eva que ficará muitos anos preso, porque para a justiça foi ele que matou Tomásia. Fausto diz que a única coisa que lamenta é porque não poderá servir a Deus prontamente. Eva fica inconformada. Max, a família e amigos se reúnem na mansão Sandoval, esperando que os sequestradores entrem em contato. Alonso chega todo nervosinho e reclama porque ninguém o avisou. Alonso pergunta a Max se ele está querendo ser o herói sem que ele possa intervir. Alonso chatinho, sendo chatinho, bobinho e sem noção como de costume, né? Heriberto diz que irá aos hospitais à procura de informações e chama Alonso para ir com ele, colocando fim na discussão. O sequestrador liga e diz a Osvaldo que eles têm até a manhã seguinte para lhes dar o dinheiro ou a mulher dele e Maria morrerão. Max pega o telefone e pede uma prova de que elas estão vivas. O sequestrador diz a Max que lhe dará uma pista e manda ele ir a um lugar. Max, Heriberto e Alonso saem imediatamente. Bernarda paga Guilherme por seu serviço. Rosana vê quando Guilherme pega a maleta cheia de dinheiro. Depois, Rosana conta para Helena o que viu e diz que elas devem aproveitar a oportunidade. Bernarda se diverte ao sujar de tinta uma roupa da Maria desamparada. Osvaldo cuida de Leandra na mansão Sandoval. Max, Heriberto e Alonso chegam ao local combinado, encontram a roupa de Maria e acreditam que está suja de sangue. Eles ficam aflitos. Leandra reconhece que perdeu tudo por causa do álcool, mas diz a Osvaldo que quer que ele saiba que o mais valioso que ela perdeu foi ele. Leandra confessa a Osvaldo que ele foi o grande amor da sua vida e o beija. Fernanda vê os dois se beijando. Helena e Rosana entram na casa de Guilherme e pegam o dinheiro que Bernarda lhe deu. Quando elas estão saindo, Guilherme as surpreende. Duas lesadas, mãe e filha abestadas. Guilherme aponta a arma para elas e diz que naquele momento gostaria de matá-las. Elas ficam apavoradas. Os sequestradores chegam com Bernarda. Um dos sequestradores diz a Maria que a levará. Diz que o Maximiliano se recusou a pagar o resgate e eles receberam ordem para matá-la. Eles levam Maria. Vitória está aflita e de repente escuta 2 tiros. Vitória chora desesperada chamando por Maria. Enquanto isso, a velha Bernarda se diverte com a sua crueldade. O sequestrador tapa a boca de Maria enquanto ela escuta os gritos desesperados de Vitória chamando por ela. Bernarda, sem falar uma palavra, se aproxima de Vitória e dá um tapa na cara dela.
Helena implora a Guilherme para não fazer nada com ela e a mãe. Guilherme diz a Helena que lhe dará uma última oportunidade, mas diz para elas terem muito cuidado se voltarem a decepcioná-lo. Osvaldo reclama com Leandra por ter o beijado, deixa claro que não a ama, que ama Vitória e que está buscando o perdão dela. Trouxa que você é, né, Osvaldo? Deve ter algum parentesco com Alonso que não aceito, não. Parte logo para outra que você é muito bonitão. Osvaldo diz a Leandra que só tem a intenção de ajudá-la. Leandra promete a Osvaldo que não voltará a fazer aquilo e pede para ele não abandoná-la, pois precisa da ajuda dele. Enquanto isso, Fernanda chora e se pergunta se os seus pais já não se amam mais. O sequestrador obriga Vitória a ligar para casa. Chorando muito, Vitória diz a Osvaldo que levaram a sua filha, diz que escutou um disparo e que não sabe se mataram a sua filha ou se ela está viva. Depois, o sequestrador diz a Osvaldo que não estão brincando e que a mulher dele será a próxima a morrer. Osvaldo diz a Max que falou com Vitória e ela, entre lágrimas, lhe disse que levaram Maria e logo depois ela ouviu tiros. Max está segurando a roupa da Maria que supostamente está suja de sangue. Ele fica angustiado. Heriberto decide levar a roupa de Maria ao laboratório para ser examinada e assim saber se realmente o sangue pertence a ela. Leandra pede a Heriberto para acompanhá-lo. Quando eles saem, Fernanda chama a Leandra de descarada e diz a Max que viu ela beijando na boca do seu pai. Heriberto informa que as manchas encontradas na roupa da Maria desamparada são de tinta e não de sangue. Todos ficam aliviados. Enquanto isso, os sequestradores colocam Maria no mesmo lugar de antes. Maria se lembra de tudo que Vitória lhe disse e chora. Depois, Maria se lembra de algumas vezes que Vitória a humilhou e a ofendeu. Maria diz: "Você pode ser a minha mãe, mas me fez sofrer demais. Demais. Eu jamais poderei perdoá-la. Jamais." Terça-feira, 11 de maio. Bernarda diz a Eva que está exausta. Bernarda diz: "A prisão é um inferno, mas estou segura de que Deus nosso Senhor reconhecerá o meu sacrifício e me premiará por ter passado por esse calvário." Velha descarada, como usa o nome de Deus em vão. Tinha que ser premiada com um belo cacete para ver se assim criava vergonha nessa cara, demônia. Heriberto diz a Osvaldo que não quer que ele o leve a mal. Mostra um cheque com o valor necessário para pagar o resgate e pede que por favor ele aceite. Osvaldo diz a Heriberto que aceita a ajuda dele porque se trata de Vitória e da Maria desamparada, mas diz que considerará como um empréstimo. Guilherme liga para Helena, exige que ela use uma peruca preta e leve uma mala com dinheiro a um parque. Helena se nega, mas Guilherme deixa claro que ele é o único que estabelece as condições. O sequestrador liga. Max exige saber se Maria está viva e diz que só entregará o dinheiro depois que eles soltarem a mãe dele e desliga o telefone. Logo o sequestrador liga de volta e diz a Max que fará o que ele quer. Mas deixa claro que se o enganarem, eles matarão Maria desamparada. Max, Osvaldo, Heriberto e Alonso concordam em chamar a polícia. No dia seguinte, Guilherme liga para a polícia e anonimamente diz que uma mulher de peruca muito parecida com Maria desamparada, a moça sequestrada, irá buscar o resgate em um parque. Os policiais disfarçados, Osvaldo, Alonso, Heriberto e Max, esperam pelos sequestradores no parque. Os sequestradores dão remédio para Maria dormir e a deixam no galpão. Eles combinam que depois de entregarem Vitória, fugirão. A sequestradora tira as joias de Vitória. Nisto, os olhos dela ficam um pouco descobertos e ela tenta ver detalhes do lugar onde estão. Vitória diz para si mesma que voltará para salvar sua filha. No trajeto, os sequestradores discutem por causa do caminho que estão fazendo e Vitória presta bastante atenção na conversa. Depois de deixar o dinheiro onde os sequestradores mandaram, Max, Alonso, Heriberto e Osvaldo esperam no carro.
O sequestrador avisa Osvaldo que já estão a caminho, diz que não quer vê-los em nenhum parque e passa a direção de onde irão se encontrarem. Depois, eles deixam Vitória na estrada e seguem sozinhos. Vitória consegue se soltar. Os sequestradores chegam no parque. Quando eles pegam a bolsa com o dinheiro, os policiais os surpreendem. Helena, de peruca, observa a cena no parque. Helena escuta quando o policial diz que não há dúvidas de que aqueles são os sequestradores. Helena tira a peruca, vê que tem dinheiro na bolsa e se dá conta de que iria cair em uma armadilha do Guilherme. Vitória tira os sapatos e segue em busca da sua filha. Guilherme liga a TV, crente que irá ver a notícia de que Helena foi presa pelo sequestro de Vitória. Guilherme vê a notícia de que os sequestradores foram presos e que Vitória ainda não foi encontrada. Bernarda também vê a notícia e fica furiosa. Fernanda pede perdão à Cruz e os dois fazem as pazes. Helena chega furiosa na casa do Guilherme e lhe dá uma bofetada. Com os pés sangrando, Vitória consegue chegar ao local onde estava. Max, Alonso, Osvaldo e Heriberto encontram os sapatos de Vitória no local onde os sequestradores combinaram com eles e seguem o caminho à procura dela. Vitória se machuca ainda mais na busca por Maria. Enfurecido, Guilherme dá um tapão na cara da Helena e pergunta se ela pensou que iria sair ilesa por ter tentado roubá-lo. Guilherme diz que se arrepende de não ter matado ela e a bruxa da mãe dela. Helena diz a Guilherme que é uma inimiga perigosa e o adverte dizendo que já não há mais trégua entre eles. Diz que será matar ou morrer e manda ele se cuidar. Vitória encontra Maria inconsciente. Pensa que ela está morta e se desespera. Depois, Vitória se dá conta de que Maria está dopada e começa a soltá-la. Max, Osvaldo, Heriberto e Alonso encontram as duas. Bernarda não consegue falar com Guilherme e diz que ele irá pagá-la. Enquanto isso, Guilherme volta ao local do sequestro e pega a câmera que estava gravando tudo o que acontecia ali. Helena tenta entender por que Maria vai se casar com Alonso. Então, ela se lembra de que viu Alonso saindo do laboratório com o resultado de exame nas mãos e diz que irá descobrir o que está acontecendo. A produtora antipática do Cruz vai atrás dele na mansão Sandoval e exige que ele vá com ela para o estúdio naquele momento. Cruz se despede de Fernanda e sai. Sozinha, Fernanda diz para si mesma que está perdendo Cruz e que a cada dia eles se afastam mais. Na delegacia, o policial recebe um DVD enviado anonimamente. Helena vai até o hospital e diz à enfermeira que está ali a pedido de Alonso para buscar uns resultados que ele perdeu. Helena diz que é noiva dele e a enfermeira entrega o resultado. Helena vê o resultado e descobre que Alonso está desenganado. Maria acorda no hospital e vê Vitória ao seu lado. Maria pergunta a Vitória o que aconteceu. Vitória diz que voltou por ela e que a salvou. Maria diz: "Você estava livre e voltou por mim." Vitória diz a ela que faria o mesmo 1000 vezes sem pensar. Vitória diz: "Você é minha filha, ainda que me rejeite, você é a minha pequena Maria." Na delegacia, Max, Osvaldo, Alonso e Heriberto veem um DVD que Guilherme mandou para eles. Na gravação, aparece Maria, Vitória e os sequestradores. Eles comemoram porque os sequestradores ficarão presos. Depois, Max vai para o hospital ver Maria. Max diz a Maria que pensou que nunca mais voltaria a vê-la. Maria diz a Max que tinha que sobreviver e diz que de alguma maneira deve isso à mãe dele. Max pergunta se o sacrifício da mãe foi o suficiente para que ela possa perdoá-la. Maria diz a Max que está mais confusa que nunca e pede para ele não lhe fazer aquela pergunta. Alonso está se preparando para ir ver Maria quando Helena chega. Helena diz a ele que foi lhe dar um presente de casamento e deixa o resultado do exame ali. Antes de sair, a hipócrita diz a Alonso: "Desfruta do teu casamento. Vive e aproveita cada um dos seus dias como se fosse o último." Alonso vê o resultado do exame e descobre que está desenganado. Alonso se lembra das conversas que teve com Max e Maria e chega à conclusão de que eles já sabiam.
Chora e, desesperado, começa a quebrar tudo. Alonso pergunta a Deus o que ele fez para ser castigado daquela maneira. Inconsolável, Alonso diz: tudo foi uma mentira, uma gentil e grata mentira, princesa. Se passa alguns dias. Chega o dia do casamento de Maria e Alonso. Quarta-feira, 12 de maio. João Paulo pergunta a Bernarda se ela teve alguma coisa a ver com o sequestro da Vitória e da Maria desamparada. A velha maldita sem vergonha, cross dos infernos, nega e se faz totalmente de vítima inocente, inconformada com a pergunta e desconfiança do filho. João Paulo diz a Bernarda que está cansado das chantagens e poses de vítima dela e diz que infelizmente conhece os alcances das maldades dela. João Paulo diz a Bernarda que não é a pessoa que vai julgá-la, senão Deus, pelo todo o mal que ela fez. E como de costume, a velha sem vergonha não gosta do que ouve e tenta dar uma bofetada nele. João Paulo não permite e diz que ela não voltará a tocá-lo. Alonso chega na igreja muito feliz. Maria chega para o casamento. Max se aproxima. Alonso pede licença e diz a Max que aquele é o seu momento. Depois, Alonso diz a Maria: eu te espero no altar, princesa. Maria diz a Nath que João Paulo não fará o casamento porque diz que não iria se prestar àquela farsa. Maria diz que não tira a razão do pai e diz que o padre Jerônimo se mostrou muito compreensivo e então ele fará o casamento. A cerimônia começa e Oswaldo leva Maria até o altar. Marques acompanha tudo angustiado. Alonso diz a Maria que finalmente o seu sonho se cumpriu, ainda que às vezes seja preciso acordar dos sonhos. Helena lesada e sua mãe chegam na igreja. Quando o padre Jerônimo pergunta a Alonso se ele aceita Maria desamparada como a sua esposa até que a morte o separe, Alonso diz: não, eu não aceito, padre. Helena e Rosana se divertem. Os convidados e Maria ficam surpresos. Alonso mostra o exame para Maria. Diz a ela que uma amiga lhe deu e que fez uma boa ação ao fazer ele ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. Alonso agradece a presença de todos e diz que será um dia inesquecível. Alonso diz a Maria que Max é um grande homem e que sempre será grato a ele. Alonso diz: a verdadeira razão pela qual eu não vou me casar com a Maria desamparada é precisamente para não fazer mal a eles, porque eles são o triunfo do amor e eles se sacrificaram por mim. Alonso diz que Maria e Max quiseram lhe dar uns minutos a mais de felicidade e conseguiram. Alonso diz a Maria: eu sempre vou ser grato a você. Sempre, para toda a eternidade, eu vou te ter na minha cabeça e no meu coração. Com isso eu fico e me desculpa, com isso eu vou. Alonso vai saindo e agradece a Heriberto por tudo que lhe deu na vida. Heriberto lamenta por não ter podido fazer mais por ele. Alonso diz a Heriberto que o levará na sua cabeça e no coração, como o pai que nunca teve. Heriberto diz a Alonso que irá lembrar dele como um filho que perdeu. Palhaçada desse autor, viu? Que fique claro que eu queria que o Alonso largasse do pé da Maria, mas que não que ele tivesse que morrer para isso. Ao invés de colocar o Alonso para encontrar uma mulher que o amasse, formasse com ela a família que tanto sonhou, o autor mocorongo vai e mata o cara. Foi um trouxa mesmo. Max deixa Maria na vila e diz que ela tem o tempo que precisar para ficar só e pensar em tudo o que aconteceu. Max diz a Maria que quando ela decidir, está esperando por ela. Maria agradece a compreensão dele. Bernarda exige que Guilherme devolva o dinheiro que ele pagou, já que o plano deles não funcionou como ela queria. Guilherme mostra a Bernarda a gravação dela batendo em Vitória e diz que não convém a ela denunciá-lo ou pressioná-lo para que devolva o dinheiro. Bernarda, dessa vez, quebrou a cara com Guilherme Ceboso. Padre Jerônimo conta para João Paulo tudo o que aconteceu no casamento. Vitória decide ir na vila para apoiar Maria. Vitória diz a Maria que a partir daquele dia quer fazer parte da vida dela e poder lhe dar todo o amor e apoio que em tantos anos não lhe deu. Maria diz a Vitória que aconteceram muitas coisas na sua vida em pouco tempo. Diz que precisa pensar
e pede para ela lhe deixar só. Vitória diz que respeita a decisão dela, mas pede para ela se lembrar de que tem uma mãe e que estará sempre esperando por ela. Osvaldo diz a Heriberto que tudo o que aconteceu na igreja o fez entender que ninguém pode obrigar que alguém te ame e muito menos obrigá-lo que permaneça ao seu lado. Osvaldo diz a Heriberto que se ele ama Vitória e ela o corresponde, então ele não ficará entre os dois. Osvaldo diz que ama muito Vitória e que por isso quer que ela seja feliz, ainda que não seja ao lado dele. Guilherme diz a Bernarda que aquele DVD é o seu seguro de vida contra ela. Fernanda decide ir embora de casa. Fernanda diz a Cruz que o ama, mas que há coisas mais fortes que os separam. Helena e Rosana contam para Bernardo o que aconteceu no casamento do Alonso. Guilherme diz a Leandra que já tem o dinheiro para inaugurar o teatro e tenta fazer com que ela beba, dizendo que eles comemorarão. Joel pede Milagre em casamento. Milagre não aceita, pede perdão a ele e confessa que está apaixonada por outro. Leandra chega no hotel completamente bêbada e Heriberto a vê. Bernarda visita Maria, diz que já sabe do que aconteceu na igreja e que também ficou sabendo sobre o sequestro dela. Velha maldita sem vergonha, faz tudo de ruim que faz e ainda tem a cara de pau de ver a neta e dizer que quer apoiá-la. Maria tinha que expulsar essa velha colocando fogo no rabo dela. Maria diz a Bernarda que já sabe que foi ela que atropelou Vitória e ela porque queria separá-las. Bernarda nega e diz que tudo é uma mentira da Vitória. Bernarda diz a Maria que pode aceitá-la como filha e ao seu bisneto João Paulo e que nunca lhes faltará nada, mas com a condição de que ela não volte a ver Vitória nunca mais. Napoleão comemora ao saber que Joel não é mais noivo de Milagre. Guilherme divulga a inauguração do teatro. Osvaldo fala com Oscar e diz que já é o momento de tomar medidas drásticas. Maria chega na grife Vitória e escuta quando Vitória diz a Max que não quer que ela sofra mais e pede para ele fazê-la feliz. Maria se pergunta do que eles estão falando e por que a senhora Vitória está implorando a Max para fazê-la feliz. Cruz não desiste e faz uma linda serenata para Fernanda. Gente, dessa vez ele cantará uma música que ele ainda não cantou na novela, viu? Cruz diz à sua florzinha que a ama e vai até onde ela está. Os dois fazem as pazes e depois fazem amor. Quinta-feira, 13 de maio. Chega o dia da inauguração do Teatro do Guilherme. Osvaldo consegue na justiça uma ordem que impede o teatro de ser aberto. Guilherme fica com mais cara de idiota do que ele já é na frente dos jornalistas por não poder inaugurar o teatro. Fernanda liga para Heriberto. Pede desculpas pelo modo que se comportou com ele e diz que quer se operar no dia seguinte mesmo. Maria conversa com Max sobre a conversa que ouviu entre ele e Vitória. Max diz para Maria não duvidar dele e diz que demonstrará que merece o carinho e o amor dela. Max e Maria têm uma linda noite de amor. No dia seguinte, Fernanda conta para os pais que Heriberto está esperando por ela para operá-la. Furioso, Guilherme diz a Leandra que Osvaldo ganhou a batalha, mas a guerra continua. Do hospital, Osvaldo avisa Max que Fernanda será operada. Maria e Max vão juntos para o hospital. Vitória diz a Heriberto que coloca nas mãos dele um dos seus tesouros mais preciosos. Heriberto diz a Vitória para não se preocupar e diz que o amor dela, de mãe, será as forças das suas mãos. Maria e Max chegam ao hospital. Vitória fica feliz quando Maria diz que não poderia deixar de estar ali, pois Fê é sua irmã. João Paulo fica sabendo da operação de Fernanda e vai para o hospital. Enquanto isso, Maria reza na capela. Maria diz à Virgem que sabe que faz mal ao negar o perdão à sua própria mãe, mas diz que a dor que sente em seu coração é muito grande e jura que não consegue perdoá-la. Vitória se aproxima e suplica a Virgem para lhe conceder o milagre de que Maria perdoe.
Leandra admite para si mesma que não pode se curar só e que todo o mal que tem se feito foi por sua dependência ao álcool. Vitória diz a Maria que a deixará só rezando, porque não há melhores conselheiros que Deus e a Virgem, mas pede para ela não se esquecer nunca que ela ama com todo o seu coração de mãe. Depois, Vitória diz a Max, Oswaldo e João Paulo que de agora em diante vai tratar Maria com todo o seu amor de mãe, mas deixará de atormentá-la com reclamações e súplicas. Vitória diz que dará tempo a Maria para que ela pense. João Paulo, mais uma vez, tenta fazer com que Maria perdoe a mãe. Fernanda é operada. Leandra vai sozinha ao grupo de alcoólicos anônimos. Fernanda acorda no quarto e fica animada com a possibilidade de que agora sim voltará a caminhar. Fernanda diz a Cruz que suportou tudo por amor a ele. Fernanda diz que a primeira coisa que fará quando voltar a caminhar será ir à igreja, entrar com seus próprios pés, se ajoelhar e agradecer à Virgem. Vitória agradece a Heriberto pelo que fez por Fernanda. Heriberto diz a Vitória que quer que ela saiba que não há nada que ele não faria por ela. Vitória fica muito mexida e sozinha diz para si mesma: eu pareço uma adolescente. Sinto que o meu coração quer sair do peito. Ah, não, isso não deve acontecer. Não pode ser. Oswaldo conta para Max o que aconteceu na inauguração do teatro. Max diz a Oswaldo que o advogado informou que está perto de provar que Guilherme não é o verdadeiro dono do teatro. Oswaldo se alegra com a notícia. Fausto está lendo a Bíblia para os outros presos quando Bernarda chega. Fausto olha para Bernarda e diz: ela é o maligno disfarçada de mulher piedosa. É o ser mais perverso que já conheci em toda a minha vida. Debochada, a velha sem vergonha pergunta se Fausto está querendo impressionar aquele bando de pecadores inúteis. Essa velha é o diabo vestida de saia. Bom, de saia não, né? Porque que eu me lembre, ela só usa calças. Bernarda diz a Fausto que as intenções dele era se vingar dela, mas diz para ele olhar onde se encontra agora. Fausto diz a Bernarda que aquelas grades mantêm somente o seu corpo preso, porque o seu espírito voa. Enquanto ela está livre, mas tem o espírito preso entre suas culpas, e pergunta quem ela acha que é mais livre, ela ou ele. A velha Bernarda fica com o rabinho entre as pernas depois de escutar as verdades do Fausto. Fernanda diz a Maria que aprecia muito a companhia dela. Maria diz que cuidará dela. Vitória se despede para ir embora e diz: adeus, filhas, e toca a mão da Maria, que está segurando a mão de Fernanda. Fernanda sorri, e Maria e Vitória se olham fixamente. Vitória fica sem graça e sai. O produtor da Televisa liga para Oswaldo e pede para ele ir até lá, pois precisam gravar uma cena da novela. Leandra chega no hospital completamente bêbada e acusa Vitória de ter roubado o seu marido e o seu filho. Sexta-feira, 14 de maio. Vitória pede a Max e Cruz para deixar ela a sós com Leandra. Vitória leva Leandra para tomar um café. Leandra diz que tem sofrido muito. Vitória diz a Leandra que buscar solução no álcool nada mais é que um ato de covardia. Vitória diz a Leandra que é melhor que ela entenda de uma vez, porque não está destruindo só a sua vida, mas a do Max também. Heriberto diz a Fernanda que ela não pode ter medo e pede para ela se concentrar nas suas pernas. Vitória e Maria ficam apreensivas. Heriberto pede para Cruz e Max soltar Fernanda aos poucos. Diana conversa com uma jornalista para saber se a entrevista exclusiva que ela deu sairá naquele dia. Fernanda fica de pé por pouquíssimo tempo, não aguenta mais e cai. Cruz a segura. Fernanda chora por não conseguir andar. Oswaldo e Guilherme gravam uma cena da novela, onde Oswaldo fica despendurado em um barranco e Guilherme o segura. Guilherme diz a Oswaldo: não resta dúvidas de que a sorte está ao meu lado. Adeus, Oswaldo. Até a outra vida. Guilherme solta Oswaldo, que cai. No maior cinismo, Guilherme grita para a produção que Oswaldo caiu.
O diretor se desespera. Vitória chora por causa de Fernanda e Heriberto a consola. Os dois ficam muito próximos e se beijam. Heriberto fica imensamente feliz com o beijo e diz a Vitória que se ela o beijou é porque deve sentir algo por ele. Vitória diz a Heriberto que se sente confusa. Oswaldo se salva, já passa ele sendo atendido pelo médico. O médico diz que Oswaldo tem uma excelente condição física e nada muito bem. Max escuta as enfermeiras comentando que viram o Dr. Heriberto beijando Vitória e vai tirar satisfações com ele. Max reclama com Heriberto porque não é a primeira vez que beija a mãe dele. Heriberto deixa claro para Max que quer fazer Vitória feliz e conta para ele a conversa que teve com Oswaldo sobre Vitória. No refeitório do hospital, Vitória vê no noticiário que Oswaldo sofreu um acidente enquanto gravava algumas cenas para a novela. Vitória se preocupa e sai imediatamente para vê-lo. Maria apoia Fernanda enquanto a enfermeira faz alguns exercícios com ela. Cruz leva uma revista para Fernanda. Fernanda abre a revista e se depara com a notícia de que Cruz e a sua produtora vivem um romance. Maria nota a Fernanda diferente e pergunta o que está acontecendo. Fernanda diz que Cruz é um hipócrita e está enganando. Cruz diz que é tudo mentira e diz que irá resolver aquilo naquele momento. Fernanda diz a Cruz que ele não precisa voltar porque não quer voltar a vê-lo nunca mais. Vitória chega em casa e diz a Oswaldo que viu na televisão que ele sofreu um acidente e diz que ficou muito assustada. Oswaldo a tranquiliza, diz que foi um acidente sem importância e pergunta se ela se importa tanto assim com ele. Vitória diz a Oswaldo que está confusa com seus sentimentos. Oswaldo pede para Vitória olhar nos olhos dele e dizer que já não o ama mais. Vitória diz a Oswaldo que não sabe o que sente e diz que precisa dizer algo para ele. Vitória então diz a Oswaldo que ela e Heriberto se beijaram. Maria diz a Fernanda que ela não pode acreditar naquela mentira porque Cruz a ama. Mas cheia de ciúmes, Fernanda se nega a acreditar na inocência dele e diz a Maria que um dia viu Cruz e a produtora se beijando. Furioso, Cruz pede explicações a Diana pela nota falsa na revista. Diana deixa claro para Cruz que o quer e pergunta o que ele prefere, que ela transforme ele em um grande ídolo ou que acabe com a carreira dele para sempre. Cruz sai sem falar nada e a cachorra diz que tem certeza que ele cairá nos braços dela. Vitória diz a Oswaldo que não quer mentir para ele e diz que quando está com Heriberto se sente bem. Oswaldo decide sair de casa e diz a Vitória que se a felicidade dela for ao lado de Heriberto, ele deixará o caminho livre para ela. Napoleão pede milagre em casamento. Vitória vai atrás de João Paulo, atrás de seus conselhos e diz que não consegue parar de pensar em Heriberto e Oswaldo. Vitória diz a João Paulo que precisa tomar uma decisão. João Paulo aconselha Vitória a escutar o seu coração e deixar que ele a guie. Guilherme quer a ajuda de Bernarda para conseguir abrir o teatro. Bernarda se nega a ajudá-lo, diz que não há mais acordo entre eles e diz que o que mais odeia são os traidores como ele. Quando Guilherme sai, Bernarda diz: um inimigo a menos. Ainda não nasceu ninguém que possa destruir Bernarda e Tavera. Ah, essa velha se acha mesmo. Isso é o cão chupando manga, tá doido? Leandra vai pedir ajuda de Heriberto. Heriberto confessa a Leandra que depois de tudo que passou com a perda da esposa e dos filhos, se tornou um alcoólatra. O rapaz que gravou o acidente de Linda diz ao amigo que viu quando a assassina saiu da cafeteria sem peruca e diz que pode reconhecê-la perfeitamente. Heriberto diz a Leandra que teve que lutar muito, que foi um processo lento e muito doloroso, mas que se pode vencer se colocar toda a sua vontade. Heriberto diz que ela só precisa repetir diariamente com todo o seu coração e diz para ele repetir o que ele acaba de dizer. Deus está comigo, nele eu confio, nele eu coloco a minha esperança e a minha vontade e sei que ele vai me ajudar. Max vê na revista notícias sobre Cruz e sua produtora. Max pergunta a Cruz como ele se atreveu a trair a sua irmã. Cruz diz a Max que tudo é mentira. Os dois vão juntos falar com a jornalista que publicou a nota. A jornalista revela que foi a produtora Diana que lhe concedeu a entrevista. Cruz diz à jornalista para publicar que aquilo tudo é mentira e que ele está felizmente casado com a sua florzinha. Depois,
Cruz vai falar com Fernanda. Cruz diz a Fernanda que já falou com Diane, a jornalista, para esclarecerem tudo. Fernanda está irredutível e diz que não quer voltar a vê-lo. Cruz diz a Fernanda que já renunciou à sua carreira de cantor e diz que está disposto a renunciar a tudo para não perdê-la. Mas não adianta. Fernanda não cede e Cruz vai embora arrasado. Nath liga para Maria e avisa que Cruz está arrumando as malas. Fernanda escuta quando Maria diz: o Cruz vai embora para sempre. Maria sai do quarto para falar com Nath. Fernanda se levanta da cama, se arruma e foge do hospital. Fernanda pega um táxi e parte para a rodoviária. Fernanda chega na rodoviária e grita para Cruz não ir embora. Cruz está dentro do ônibus e não a escuta. Fernanda se levanta da cadeira de rodas e tenta andar, mas acaba caindo. Fernanda grita pedindo para Cruz não ir embora, pois precisa dele. De repente, Cruz se vira e a vê. Fernanda consegue ficar de pé. Cruz implora para o motorista abrir a porta do ônibus. Cruz corre para os braços de Fernanda. Fernanda diz a Cruz que está de pé por ele e que o ama.